Está no ar o seu DF Record e começamos esta edição dizendo o seguinte: um incêndio de grandes proporções em uma empresa de equipamentos eletrônicos no Parkway mobilizou militares do Corpo de Bombeiros na tarde de hoje. Nossa reportagem entrou no prédio ao lado do incêndio. Vamos ver então com Márcio Fontinelli. A nossa equipe conseguiu com exclusividade entrar no prédio da administração do Parkway. Dá para ver que está tudo tomado pela fumaça. É até difícil um pouco respirar. Esse prédio onde trabalham 54 servidores da administração, e a gente agora vai nessa sala para mostrar a intensidade da chama. Aqui, pelo menos 3 servidores trabalhavam na hora que o fogo começou e pela janela dá para ver a intensidade da chama. Está muito quente aqui dentro. Essa fumaça escura acaba invadindo todo o prédio e daqui dá para perceber o perigo e também a intensidade da chama. A gente agora vai até outra sala da administração também para mostrar como é que ficou a situação. Está tudo apagado aqui, a energia foi desativada por segurança. Aqui também a fumaça é muito alta. E o que chama a atenção nessa sala é que as janelas acabaram danificadas. Dá para ver que essa janela aqui está rachada e o calor é muito grande. E essa outra janela também ficou rachada em razão da intensidade desse incêndio e do fogo. Daqui a gente consegue ver a situação do telhado. Dá para ver que está completamente retorcido. E os bombeiros, até o meio da tarde, ainda têm dificuldades para conseguir controlar essa chama. Aqui embaixo também, no telhado, dá para observar alguns destroços também causados por esse incêndio. Estava indo fazer reportagem em Taguatinga e de longe dava para ver a fumaça. Nós vamos agora direto conversar lá no ponto da notícia onde tudo isso aconteceu com o repórter Márcio Fontinelli. Ele está chegando agora, está posicionado aqui. Percebo que tem movimentação dos bombeiros e da polícia, né, Márcio, aí ainda. Como é que está a situação de momento? Boa noite, bem-vindo. Oi, Alessandro, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente sempre no nosso DF Record. Os bombeiros já estão começando a recolher os equipamentos, mas eu não sei se dá para notar, a intensidade da fumaça ainda é muito alta. Olha só como é que está esse prédio. E outro ponto aqui para notar também é para ver que tudo aqui está completamente apagado. Essa quadra praticamente está com a energia desligada em razão desse incêndio. Ele começou por volta de 1h20 da tarde. 40 funcionários estavam aqui dentro, mas quando perceberam a fumaça conseguiram sair. Portanto, ninguém ficou ferido. Foram 10 viaturas dos bombeiros, 40 militares. Desses, 2 passaram mal em razão da fumaça. Deixa eu mostrar aqui que o pessoal da Neo Energia está subindo agora ali no poste para fazer a questão da ligação da energia, ver se é seguro reativar. Os bombeiros também acompanham todo esse processo. A gente ainda não tem informação concreta de como começou esse fogo, mas eu conversei com alguns funcionários informalmente, consegui apurar que esse incêndio teria começado no telhado do prédio, porque lá em cima teria algumas placas solares, placas fotovoltaicas. E ela estava passando por uma manutenção e parece que o incêndio iniciou por lá. Essa empresa é de tecnologia, tem muitos cabos, né? Uma empresa que mexe com questões de internet. Então tem muito cabo, tem muito plástico e foi muito difícil para os bombeiros conseguirem apagar esse fogo. Inclusive caminhões-pipa também foram chamados aqui para ajudar nesse combate. A sorte, Juliano, Alessandro, é que começou a chover no final da tarde e em razão disso o prédio acabou ficando resfriado e os bombeiros conseguiram teve o resfriamento da estrutura e os bombeiros conseguiram então apagar o incêndio com um pouco mais de calma. Agora está sendo aguardada aqui a Defesa Civil justamente para avaliar a condição, a estrutura desse prédio como um todo para ver se ele tem risco de desabamento. Lembrando que tem uma empresa logo aqui do lado e essa empresa também, caso a estrutura não esteja sólida, se cair, se acontecer alguma coisa, também pode prejudicar. Aquele prédio também que foi evacuado e aqui ao nosso lado também a administração regional do Parkway, que foi que a gente assistiu agora há pouco. Eu consegui entrar lá, mostrar como é que estava lá dentro.
a administração foi completamente esvaziada, 54 servidores estavam aqui na hora desse incêndio, mas eles conseguiram sair também sem nenhum tipo de lesão e sem nenhum tipo de ferimento. E aí, Alessandro, os bombeiros, essa parte toda de água já foi encerrada. Agora realmente é aguardar para analisar como é que vai ficar essa questão da estrutura, e a Defesa Civil deve chegar nos próximos minutos. Lembrando que aqui no Parkway, nessa região aqui de indústrias, aqui de empresas, está sem energia no momento em razão desse incêndio, que é uma questão de segurança. Márcio, eu gostaria que a gente enchesse a tela com essas imagens que são impressionantes. As chamas realmente, elas tomaram conta, né, desse andar superior desse prédio, e a gente está vendo ali ferros retorcidos, né, os bombeiros tentando controlar as chamas, muita fumaça escura, como eu tinha dito. Eu estava indo para Taguatinga, passando pela estrutural, e estava dando para ver de longe essa fumaça escura, né, que tomou conta de tudo ali no prédio. Vou voltar para o Márcio, que ele está no ponto da notícia, está no local. E, Márcio, eu gostaria de saber o seguinte, qual a impressão que você teve em relação ao prédio que pegou fogo? O Márcio estava do lado, ele conseguiu entrar e ter acesso, né, para ter uma visão única e exclusiva do local do acidente, do incêndio, na verdade. Eu gostaria de saber o seguinte, o fogo, ele chegou ao ponto de, você percebeu isso, é claro, uma percepção sua, de atingir as paredes do local, até porque as chamas foram muito fortes e intensas? Tivemos um probleminha de comunicação com o Márcio, mas olha, realmente as imagens são impressionantes. Você está vendo aí o exato momento em que equipes do Corpo de Bombeiros tentam controlar as chamas, né, chamas fortes, no andar de cima desse prédio, ao lado lá do Parkway. E por enquanto, né, a gente não tem mais informações, porque a perícia vai estabelecer aí uma causa para esse incêndio. O Márcio falou há pouco. Essas são imagens exclusivas, tá? Que a gente teve acesso, imagens que o Márcio conseguiu. O Márcio Fontinelli, nosso repórter, fica num prédio ao lado e você tá vendo aí o combate às chamas, né? Segundo informações que o Márcio passou agora há pouco, esse trabalho de rescaldo, ele já finalizou, já acabou. Agora é um trabalho da Defesa Civil, justamente para poder estabelecer, né, o que foi danificado no prédio, né? Se teve viga, paredes, enfim, como é. E geralmente essas chamas são muito intensas e terminam comprometendo toda a estrutura do prédio. A gente está de olho e podemos voltar a qualquer momento com mais informações desse incêndio lá no Parkway.